E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Aqui dos Estados Unidos e do Afeganistão. Você acredita que essa situação dos Estados Unidos ter invadido, tinha que invadir, porque não tinha outra solução depois do ataque de 11 de setembro, né? Sim. Mas como você enxerga? Os Estados Unidos saiu vencedor dessa história? Porque foi o que você falou, o Talibã retomou tudo. Então, assim, a ideia dos Estados Unidos era eliminar ou tirar o Talibã do poder, mas a gente sabe que hoje o Talibã voltou, o Afeganistão voltou a ser o que era, né? A população, inclusive, quando sabia que o exército americano ia sair, eu lembro que a população estava muito triste, né? Boa parte, porque, poxa, vai perder toda a questão da liberdade, vai voltar a ser o que era antes. Você enxerga como uma vitória dos Estados Unidos essa história ou uma derrota? É uma derrota, né? Inclusive, o Afeganistão, ele tem um apelido. Ele é chamado de o cemitério de impérios. Porque ao longo da história, todos os impérios que tentaram conquistar o Afeganistão saíram derrotados. Por exemplo, durante a Guerra Fria, a pior derrota que os Estados Unidos teve foi a derrota na Guerra do Vietnã. O maior exército do mundo invadiu o Vietnã e perdeu para uns camponeses comunistas ali, né? Essa é a verdade. No caso do Afeganistão, a gente fala que foi o Vietnã da União Soviética. A União Soviética tentou invadir o Afeganistão, perdeu para grupos ali autoritários muçulmanos que conseguiram expulsar o segundo ou maior exército do mundo à época. Então o Afeganistão ele tem uma geografia que dificulta muito o domínio do país. O Afeganistão, ele não tem contato com o oceano, então é difícil você conseguir colocar militares, insumos ali. O Afeganistão é um território muito inóspito, porque ele é muito árido e ele é muito montanhoso, grande parte dele, né? Então, a geografia, o espaço natural ali, ele colabora muito mais com quem já conhece aquele espaço do que quem invadir aquele espaço. Quando a gente fala da invasão ao Afeganistão, ela veio muito na esteira, que nem você falou, do atentado do World Trade Center, né? Aquele atentado, ele foi único na história. Por quê? Os Estados Unidos, ele já participou de guerras, claro. Mas ele nunca tinha sido atacado dentro do seu próprio território. E a Al-Qaeda, ela faz um ataque às Torres Gêmeas, que era o símbolo econômico do país, ao Pentágono, que é o símbolo militar, e à Casa Branca, que seria o símbolo político. E aí, os americanos estão desesperados. A gente foi atacado e a gente tem que atacar alguém. Porque olha a diferença, durante a Guerra Fria, se alguém atacasse os Estados Unidos, claramente é um aliado da União Soviética. Eu vou lá e ataco aquele país. Agora, quem me atacou? A Al-Qaeda. Legal, cadê a Al-Qaeda? Sei lá, tá no Sudão, tá no Afeganistão, tá no Paquistão, tá em uma série de países. Então, os Estados Unidos, à época, ele cria uma doutrina, chamada Doutrina Bush, a Guerra ao Terror. Ele separa o mundo em dois eixos. O eixo do bem, que seriam países que colaborariam com uma investigação contra a Al-Qaeda e tal, e o eixo do mal, que seriam países que dariam abrigo, enfim, para a Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi bem inteligente à época. Na verdade, o Afeganistão, né? A Al-Qaeda e o Talibã, por mais que sejam dois grupos muçulmanos, eles são bem diferentes. Você nunca vai ver o Talibã fazendo um atentado terrorista em outro país. Porque o Talibã, ele é muito mais regional. Ele quer dominar aquele espaço e formar ali um governo fundamentalista e tal, né? A Al-Qaeda não. A Al-Qaeda é um grupo mais internacionalista, que pratica atentados e tal. Quando Osama Bin Laden ele começou a ser perseguido, a Al-Qaeda falou, ô Talibã, você domina o Afeganistão, né? Tem como vocês receberem o Bin Laden e esconder ele aí? Olha o dilema do Afeganistão. Se ele aceita o Bin Laden, ele compra uma briga com os Estados Unidos, que é o maior exército do mundo. Se ele não aceita o Bin Laden, ele compra uma briga com a Al-Qaeda, que é mais poderosa que o Talibã. Por incrível que pareça, foi uma decisão inteligente deles, eles compraram uma briga com os Estados Unidos. Porque a Al-Qaeda é muito mais radical que os americanos, claro. Então, ataques que poderiam ser feitos, tal, acabariam com o Talibã. O Talibã aceitou o Bin Laden, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, e o que o Talibã fez? Se escondeu nas montanhas. Inclusive falou, um dia a gente volta. Agora não dá porque o exército americano é muito mais forte. Só que isso é uma coisa que os Estados Unidos eles sempre fazem errado. É um conceito que dentro das ciências humanas a gente chama de state building, que é você criar um estado do nada. O Afeganistão, a sociedade oriental é uma sociedade completamente diferente da sociedade ocidental. A gente está acostumado a ter um parlamento, a ter eleições democráticas, com todos os problemas, tá?
a ter uma moeda ali que tem uma certa estabilidade, um câmbio, enfim, né? Então, é uma coisa assim que a gente está acostumado. A gente teve uma formação histórica, econômica e política para isso. O Afeganistão, não. Quem comandava o Afeganistão era o Talibã, mas que tinha acordinho com aquela milícia, tinha um acordo com aquela milícia, tinha acordo com aquele grupo armado. Então, era uma confusão que eles se entendiam, né? Quando os Estados Unidos tira o Talibã do poder e ele coloca um representante, ele coloca um exército, ele coloca um parlamento, isso não é reconhecido pelos outros países. É que nem se, por exemplo, vem, sei lá, a China aqui, que tem um modelo completamente diferente do nosso. Invade o Brasil, tira o presidente, tira todo mundo. Ó, agora esse aqui é o presidente de vocês não têm mais parlamento. Agora é um partido único que tá aqui. E aí, a gente vai reconhecer isso? Não vai. Não. A gente não foi formado dessa maneira, né? Então, a população do Afeganistão também não reconhecia o presidente do Afeganistão. Tanto que o apelido dele era prefeito de Cabul, que é a capital do Afeganistão. Porque era ali que ele era reconhecido, mas não no país como um todo. O exército que foi formado é um exército de mercenário. Por exemplo, quando você vai lutar por alguma causa, tem muito a ver com uma questão de nacionalismo. Você defende o seu país, que você foi criado, estão seus antepassados, tem toda a história ali de criação. Agora é um exército de mercenário. Eu tô lutando por quê? Porque estão me pagando. Se vem um cara mais forte do que eu e eu vou morrer, eu dane-se, eu me junto a ele, eu fujo, faço qualquer coisa. Por isso que os Estados Unidos, state build, né? Ele criou um estado que não foi reconhecido por ninguém. Então era meio óbvio que quando os americanos saíssem, o Talibã ia reconquistar aquele espaço. E, inclusive, isso foi prometido por todos os presidentes. Quando Bin Laden foi morto, eles conseguiram conquistar, não tinha mais sentido continuar no Afeganistão, né? O Obama prometeu que ia tirar as tropas. Inclusive ganhou o Nobel da Paz por isso. Ele ganhou o Nobel da Paz, prometeu tirar as tropas, não tirou, tá? Veio o Trump. O Trump, muita gente esquece, ele também negociou, inclusive, fez reunião com o Talibã. Assim, ó, se a gente sair aqui, vocês prometem pelo menos deixar essa área com o governo do Afeganistão, vocês ficam somente com essa área, vamos dividir o espaço? Não entrou num consenso e acabou deixando as tropas lá. Aí o Biden, de maneira atabalhoada, tirou as tropas de uma única vez, inclusive deixando grande parte dos armamentos dos Estados Unidos no Afeganistão, né? Então hoje o Talibã ele é muito mais bem armado do que era anteriormente, com armamentos que foram deixados pelos Estados Unidos, e acabou culminando com isso, né? Foi uma derrota, assim, vexatória dos Estados Unidos. Gastou muito dinheiro, morreram muitas pessoas, para no final das contas, Não né? foi uma situação Todos os lamentável. avanços que aconteceram, voltou tudo, né? Voltar com o As Talibã. mulheres que Não, estavam voltou e estudando ainda não podem voltou com o mais. armamento deles. Infelizmente, foi isso que aconteceu, né? Sim. Eles voltaram ainda mais fortes, né? Que ainda ficou o armamento dos Estados Unidos lá. Então, Exato. e foi Nossa senhora, eu não gosto nem de ver esses vídeos, Ricardo, porque realmente é muito, muito triste a situação. Na muito. época, você lembra que teve até algumas imagens que rolaram de pessoas que estavam fugindo do país no avião e o cara estava tão desesperado para sair do não ele até se agarrava assim não é rodinha que fala, esqueci o nome, né? Mas na rodinha ali do avião. Por quê? Porque o Talibã, quando ele ia voltar ao poder, ele sempre prometeu, olha, vocês que estão trabalhando junto com o Estado americano, quando a gente retomar o poder, vocês vão morrer. O cara que trabalhou junto com os Estados Unidos, percebendo que os Estados Unidos estavam indo embora, os caras estavam querendo ir embora de qualquer jeito, porque senão Não eles conseguia acabam nem- eu não morrendo. conseguia nem ver E esse faltou vídeo. planejamento dos Estados Unidos, claramente, né, professor? Porque, poxa, poderia ter feito a retirada das tropas com calma, visto, né? Bom, você trabalhou com a gente aqui, você tá correndo risco. Poxa, vamos tentar te levar para algum lugar mais seguro. E pelo visto, nada disso foi feito. E a população que pagou o preço, né?